A ansiedade, ela é uma preocupação excessiva, ela nasce de uma preocupação excessiva e de um medo. Então, para que a gente saia, vamos falar um pouquinho mais de sintoma de ansiedade, vou pegar outro versículo. Ontem nós ficamos em cima de Jeremias 29. O que eu mostrei ontem é que Deus mostrou que o povo teria que enfrentar uma crise. A crise seria 70 anos no exílio. Pensa no momento em que a vida muda completamente. Quem trabalhava com agricultura foi levado para a Babilônia, não trabalhava mais na agricultura. Quem trabalhava com pesca não trabalharia mais com pesca. Tudo mudou na vida deles. Eles dormiram agricultor ou pescador e acordaram escravos. Então foi uma mudança radical. É como nós dormimos um dia e no outro dia acordamos com uma ameaça de um vírus mudando toda a nossa vida, mudando todo o nosso esquema, o nosso cotidiano, mexeu com o nosso dia a dia. Tudo que mexe com uma estrutura, com uma rotina, traz ansiedade. A ansiedade, ela já por si só, você já convive com a ansiedade, mesmo que não mexa no teu cotidiano. Agora imagina mexendo no teu cotidiano. Então Deus, quando esse povo entrou na Babilônia, eles se desestruturaram. Alguns ficaram ansiosos, e na ansiedade, como você tem os pensamentos muito rápidos e muito embaralhados, só uma cadeia de pensamentos de medo, de preocupação, de agitação, de inquietação. Então, alguns caíram lá na Babilônia em ansiedade e outros caíram em depressão. Quando você lê no Salmo 137, está escrito que os levitas desistiram de tocar, só choravam. Eles penduraram a harpa e eles não tocavam mais. Então você vê que diante de uma crise real, muito real, que mudou o dia a dia de todos eles reagiram, parte deles reagiu de uma forma e a outra parte reagiu de outra forma. Deus deu uma palavra para eles. Vocês vão ficar aí por 70 anos. Nós estamos nessa situação há 4 meses, mas as coisas estão mudando. Talvez não na velocidade que você queira, mas está mudando. Como que está mudando? Todos os estados estão caminhando rumo a uma abertura. Alguns em algumas fases mais atrás, outros mais na frente, mas não importa. Aeroporto já começou a mostrar um pouco de vida. Eu fui para São Paulo, tem pessoas viajando, né? O grande amigo aí, o Clebson, não sei se ele está aqui hoje, o pastor da Suíça, já está aqui no Brasil, né? Passeando aqui no Brasil, em missão também aqui no Brasil. Então, quer dizer, ele já voou Suíça, Brasil, então a vida está voltando. Agora imagina aquele povo que era 70 anos. Então Deus ensinou uma ferramenta para eles em relação à ansiedade, que eu disse que eu vou falar mais com vocês. Deus mostrou para eles que era necessário gerenciar os pensamentos, porque os pensamentos, quando você está num momento de ansiedade, eles ficam descontrolados numa alta velocidade e sem direção. Eu lembro já que eu disse várias vezes para vocês que um pensamento sem gestão, sem gerenciamento, é uma bomba intrapsíquica. Você pensar é muito bom, mas pensar sem qualidade é terrível. Agora, pensar sem qualidade e com excesso de velocidade é um desastre na certa. E é isso que a ansiedade faz, ela aumenta muito a velocidade dos teus pensamentos, e esses pensamentos, muitos deles não verdadeiros, descontrolados em alta velocidade, você chega sem controle, sem gerenciamento, você só vai chegar mais rápido a lugar nenhum, porque você vai ficar parado num grande desastre. E esse desastre pode se chamar ansiedade ou depressão ou desânimo, como você reagir, ou síndrome do pânico, alguma coisa, algum desastre vai acontecer se você não gerenciar os seus pensamentos. Como que Deus ensinou eles a gerenciar? Lá em Jeremias 29 mesmo, não estou citando versículos para você ler o capítulo todo. Primeiro Deus fala, olha, na terra aí da Babilônia, aonde vocês estão, se eu não me engano começa no versículo 4, se alegrem
Olha só, era crise, eles estavam escravos. Se alegrem, casem, tenham filhos, construam casa e vocês vão ficar 70 anos, mas não paralise a vida. Era isso que Deus estava falando, não paralise a vida. E ele deu um outro conselho, ele ainda disse assim, e saibam de uma coisa, eu vou cumprir a minha promessa depois de 70 anos, então não perca. E ele ainda fala, há um bom futuro e há esperança para vocês. Essas duas palavras são fantásticas, há um bom futuro e há esperança. Então a ansiedade faz com que você não tenha esperança, porque quando o gatilho da memória, que é um fenômeno inconsciente, cada um conhece a si mesmo. Por que a pessoa é ansiosa? Vamos falar alguns motivos que podem desencadear a ansiedade, para depois eu falar o que acontece e como sair. Então, alguns motivos, olha só, Irineude da Espanha, né? Alguns motivos para você ser ansioso, às vezes, o estilo de vida da família. Todo mundo é ansioso, todo mundo faz as coisas com urgência, impaciente um com o outro, é um ambiente de ansiedade. Então você foi criado nesse ambiente de ansiedade. Isso faz com que você não tenha uma mente, porque você conviver com um pai e uma mãe, pode ser a mãe só, mas se os dois forem ansiosos, essas crianças vão ser irritadas, elas vão ser instigadas a serem aceleradas, a não ter tranquilidade, relaxamento, calma, vão ser tremendamente irritadas. Então pode ser, primeiro, o ambiente que você cresceu. Segundo, dependendo do teu perfil comportamental, do teu temperamento, também você é mais propício à ansiedade. Por exemplo, um melancólico, ele não é tão propício assim à ansiedade. Agora, já um sanguíneo, extrovertido, um influente, como você quiser chamar, ele é tremendamente, já tem uma grande propensão a ser ansioso, porque ele é agitado. O colérico também, porque ele quer tudo resolvido para ontem. E já o fleumático, ele não tem tanta ansiedade assim. Ele é uma pessoa que ele vai no ritmo dele, né? E ele tem, o perfil dele, ele é calmo. Então, ele não tem essa urgência. Então, vamos lá. Motivos pelo qual você pode ser ansioso. Número 1, ambiente que te cerca, que você foi criado. Número 2, pode ter uma certa influência do temperamento que você tem. Número 3, pode ser em relação ao trauma que você tem. Então, você tem algumas coisas que desencadeiam a ansiedade. Por exemplo, você teve trauma em relação a algum abuso físico ou verbal. Então, você tem quando alguém eleva a voz, isso desencadeia a ansiedade em você. Ou quando uma pessoa do sexo oposto se aproxima de você, isso desencadeia uma ansiedade que não é aquela ansiedade gostosa e boa. Puxa, eu tô ansioso porque eu vou viajar, eu tô ansioso porque o meu pai vai chegar, eu tô ansioso porque eu vou ganhar um presente, porque, enfim, eu tô ansioso para receber o meu diploma, foi uma luta tremenda. Esse tipo de ansiedade é legal e faz parte da vida. Isso te torna uma pessoa viva. Agora, a ansiedade que começa a prejudicar o teu sono, a tua qualidade de vida, os teus relacionamentos, aí sim, essa é uma ansiedade doentia, uma ansiedade tóxica que não faz bem para você. E outra coisa que pode desencadear a ansiedade cada um conhece por suas experiências de vida, determinados gatilhos vão te levar a ficar ansioso. Eu tinha um gatilho que era o entardecer. Como eu, quando criança, por volta de 5, 6 anos, sempre ao entardecer, era incrível, sempre ao entardecer eu tinha uma dor de cabeça inexplicável, mas não era qualquer dor de cabeça, era enlouquecedora, que eu lembro até hoje. E nenhum neurologista, todos os exames, nada resolveu. Então a parte médica ninguém resolveu. Era um problema sim, porque eu não fui criada
num lar evangélico, era um problema espiritual. No entanto, quando esse problema foi solucionado, como eu passei por um longo período com este problema, o gatilho para mim era o entardecer. Mesmo depois que eu fiquei livre disso. Sempre que entardecia. Se eu tivesse em casa fazendo alguma coisa e já entrou noite adentro e eu não percebesse aquele momento o entardecer, tudo bem, eu passava bem. Mas se eu estivesse assim, tipo, contemplando, vendo, se eu percebesse que era o pôr do sol, isso desencadeava uma ansiedade. Meu coração acelerava, eu já começava a ficar mais tensa, meus pensamentos ficavam agitados e eu não entendia a razão. De verdade que era algo que acontecia, o gatilho me levava para um agrupamento de janela killer, né, para uma plataforma que se chama zona de conflito. Ali eu entrava e o meu eu era sequestrado naquela janela, e naquele lugar eu ficava sequestrada no circuito que a gente chama circuito fechado da memória, e ali eu só podia acessar pensamentos de angústia, de aflição, de medo, de desespero. Então tudo isso vinha e se tornava uma realidade, mesmo que eu não estivesse vivendo nada concreto. Hoje, também, outro fator, né, além dos gatilhos específicos de acordo com a história de cada um, também hoje existe o que nós vivemos coletivamente, que é o problema com o coronavírus, e dependendo da pessoa, se alguém falar alguma coisa, já vai levar essa pessoa para a janela killer e ela vai ficar sequestrada. Então, motivos para você ficar ansioso também, digamos, todo o seu ambiente, até mesmo, por exemplo, você ter registrado extrema miséria. Então, isso traz uma ansiedade também. Eu tive que lidar com isso também. Eu lembro que eu contei para vocês, né, que nós passamos momentos de muita necessidade, eu com a minha família. Então eu sei o que é uma geladeira vazia, o que é uma despensa vazia. E quando eu casei, é muito engraçado esse comportamento, porque a ansiedade ela vai para o teu comportamento também. Você vai agir de acordo com a tua ansiedade. Quando eu olhava a minha despensa e tipo assim, eu abria o último pacote era sábado, tá? E eu pegasse o último pacote de açúcar. Gente, qual é o problema? Eu peguei o último pacote de açúcar. Na segunda-feira, quando eu fosse no mercado, eu poderia comprar açúcar de novo. E eu teria... Gente, eu acabei de abrir um pacote de açúcar. Quem é que vai... A não ser que você cozinhe, que você faça doce, quem é que vai usar num sábado e domingo, se você não estiver fazendo doce normal, numa vida normal? Quem é que vai usar um pacote inteiro de açúcar? Não é ninguém. Dava para esperar até segunda-feira, mas meu coração começava, quando eu pegava o último, meu coração começava a ficar agitado, meus pensamentos acelerados, uma angústia, uma inquietação, que eu tinha que sair para comprar açúcar, mesmo tendo açúcar. Eu tinha que sair para comprar açúcar. Não era uma coisa lógica, totalmente ilógico. E pior, eu comprava em lugar caro, porque eu não ia no mercado só por causa de um pacote de açúcar. Então eu compraria na padaria e não era emergência, não precisava. Aquele pacote de açúcar dava e sobrava para muito tempo, mas era uma questão de ansiedade. Até que não foi a primeira vez. Aí meu marido perguntou a primeira, por que tem que ser assim? Não precisa ser assim, pode esperar. Não, porque é assim, eu prefiro, eu fico mais tranquila, eu fico em paz. Segunda vez pergunta, terceira vez pergunta, passou ano de casamento, até que não é possível que você vai viver nessa escravidão. Qual é o problema de comprar o que você pegou por último no momento que for fazer compra? Anota aí o que precisa comprar. E isso também me trazia angústia, a pergunta, porque, gente, as janelas killers, elas são tão no teu inconsciente que você precisa fazer
a mesa redonda do eu, conversar com você mesmo. Eu fui fazer isso. Gente, por que é que eu não consigo me comportar como as outras pessoas? Eu reconheço que esse é um comportamento que me prejudica, mas eu não consigo mudar esse comportamento, porque se eu não for comprar, eu vou ficar angustiada. Então é mais fácil eu ir comprar e parar com a angústia. Então não me incomodo ir comprar, mas até que eu vi que aquilo estava me escravizando mesmo. E então eu fiz uma mesa redonda comigo mesmo. É você enfrentar o que a gente chama em gestão emocional, os seus vampiros, porque o vampiro, ele tira o quê? O que ele suga? Ele suga sangue. E sangue é o quê? É vida. Então, esses meus vampiros emocionais estavam sugando meu tempo, minha qualidade de vida, minha paz, minha alegria, o meu bom senso, não é? Então, o que eu tive que fazer? Fazer uma mesa redonda. De onde veio isso? Por que eu me comporto assim? Isso não é legal. Eu não vejo ninguém fazendo isso. Esse desespero que eu tenho, faça chuva, faça sol, eu tenho que sair correndo para que eu não tenha a sensação de que eu peguei o último e não tem outro. Até que eu cheguei ao ponto em que hoje eu chego para vocês e falo, sim, eu sei de onde isso veio. Foi da extrema miséria que eu vivi. Foi a sensação de não ter a experiência de não ter a comida, a experiência de não ter as coisas e aquela sensação quando você é criança, quando vai ter de novo. Você não tem ideia de quando vai ter de novo. Você só sabe que você teve vontade e não teve. E você abriu a geladeira e não teve. Você abriu a despensa e não teve. Então, o que eu tive que fazer com isso? Aí entra o DCD, né? Isso gerava muita ansiedade. Então, entra o DCD, que você tem que duvidar, criticar e determinar. Então, eu tive que duvidar desse medo. Mas peraí, eu não sou mais a criança, eu não estou vivendo miséria, então eu posso comprar este pacote de açúcar. Você tem que pegar os seus pensamentos, que são lógicos, e parece ridículo você ter que pensar isso, mas não é ridículo, porque a ansiedade rouba os teus pensamentos. Ela te sequestra e você não consegue raciocinar. Então, para você voltar a raciocinar, você tem que fazer um esforço. E esse esforço eu fiz várias vezes. Eu me confrontei, não, eu não vou comprar hoje, eu não tenho que sair hoje. Eu não sairia, então eu não tenho que sair hoje. Se eu fosse no mercado, tudo bem, mas eu não iria. Então eu não vou lá só por causa de um pacote de açúcar, porque isso não é lógico. Então eu começava a mostrar para mim mesmo que eu não estava vivendo miséria, que eu tinha dinheiro para comprar o outro pacote de açúcar e que podia esperar até segunda-feira, até que essa nova versão, né, de mim mesma, mais calma, mais relaxada, mais tranquila, começou a nascer, ou melhor, renascer, porque a ansiedade, ela mata a nossa essência e nós não fomos criados por Deus para sermos pessoas irritadas, tensas, um fio desencapado. Quando a pessoa toca em você, é que nem um fio desencapado, ela vai ser atirada do outro lado se você estiver num momento de extrema ansiedade. Mas eu quero que você abra comigo mais uma passagem. Eu deixei algumas facilitadas. Peraí, tá aqui meu papel, tá aqui. Algumas eu já deixei aqui na minha mão. Então eu quero que você leia, eu falei sobre Jeremias 29, não li para você ler, tá bom? Agora eu quero que você Del Rios, então, se você não vive uma vida diferente da tua infância, eu tô falando, uma vida regrada não é uma vida de miséria. Eu tô falando, vida regrada, muita gente vive. E eu não tô falando de grandes coisas, eu tô falando de um pacote de açúcar. Eu não tô falando de uma roupa nova, eu não tô falando de sair para comprar um filé mignon. Eu tô falando que coisas simples me geravam ansiedade. Vida regrada, hoje tá todo mundo vivendo. E quando não é muito... Eu vivi extrema miséria. E quando eu digo extrema miséria, depender da comida do meu tio. Se o meu tio não tivesse misericórdia, não teria.
a comida dentro de casa. Então, eu não estou falando de uma vida com as coisas contadinha. Eu estou falando de uma vida onde falta o básico, onde falta a comida mesmo. Eu nem entrei no tópico roupa. Isso era uma vez por ano que a gente tinha uma roupa, ainda assim passando do irmão mais velho para o irmão mais novo. Eu estou falando de miséria, eu não estou falando de vida justinha, apertada. Isso é normal, ainda mais no momento de crise como a gente está vivendo agora. Tem muita gente que apertou o cinto, mas eu estou falando de miséria mesmo, tá? Então, Filipenses 4, no versículo de 2 a 8, tá? Filipenses 4, de 2 a 8. Olha o que diz. Alegrem-se, é uma ordem, não é uma sugestão, é uma ordem. Alegrem-se sempre no Senhor, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. 2 vezes ele manda alegrar-se. Então a gente aprende uma coisa aqui, vamos ver. A ansiedade, eu acho que a gente vai passar a semana toda falando de ansiedade, porque eu tô no início do caminho e não adianta eu ter pressa, ver todos os itens que eu tenho para ver com vocês de uma tirada só, e eu prefiro que você vá absorvendo o que eu for falando. Então vamos ver qual é a arma, o antídoto contra a ansiedade. O antídoto contra a ansiedade é alegria, porque a ansiedade ela rouba o teu equilíbrio, rouba a tua paz. Você fica, como eu disse, agitado, inquieto, perturbado e explosivo. Tudo isso, uma pessoa ansiosa fica desse jeito. E uma pessoa inquieta, perturbada, agitada é uma pessoa infeliz, que faz os outros ao redor também infelizes. Então, essa pessoa precisa aprender a ser feliz. E a gente aprende com Jesus que felicidade é aprendido. Nós aprendemos com o que nós absorvemos de uma sociedade consumista, de que felicidade é ter. Nós aprendemos de uma sociedade, então eu sou feliz se eu tiver uma roupa nova, se eu tiver um carro novo, se eu tiver uma casa bonita. Isso é o que a sociedade consumista te ensina. A sociedade superficial, ela também te ensina que ser feliz é ser importante, é ser visto, é ser admirado. Agora, e a Bíblia ensina isso? Não. A Bíblia ensina que ser feliz é ser manso. Estou falando do Sermão da Montanha. A Bíblia ensina que ser feliz é ser misericordioso. Que ser feliz é ser pacífico, uma pessoa que não conflitiva. Então, o conceito de felicidade do céu é diferente do conceito de felicidade terreno. Então, eu prefiro ir para o padrão celestial, porque quando algo me faltar, eu vou continuar feliz, porque a minha felicidade eu não vou ficar ansioso e eu vou continuar feliz, porque a minha ansiedade não está baseada em ter coisas, a minha felicidade está baseada em quem eu sou, em quem é Deus para mim, em quem eu sou para Deus, quem eu sou para as pessoas, o que Deus tem para mim. Então, eu sei quando a minha felicidade não é baseada em pessoas e em coisas, ou em ser alguma coisa, eu sei que quando o dia mal chega, que a Bíblia fala para a gente ficar firme no dia mal, como está escrito em Efésios capítulo 6, então, quando o dia mal chegou, como chegou com o coronavírus, eu sei que tudo na vida é cíclico e que esse dia mal vai passar. E eu só preciso olhar para mim, olhar para quem eu sou, o que eu tenho, e o que eu tenho é mais do que coisas. Eu tenho Deus, eu tenho valores, eu tenho capacitações, eu tenho dons. Então, eu vou passar por essa crise e essa crise vai acabar. Voltando a Jeremias 29, Deus disse, vocês vão ficar 70 anos, mas não é a vida toda. 70 anos é muita coisa, mas ele está falando, vai acabar esse ciclo. E Deus não está falando que ninguém vai ficar com 70 anos de coronavírus. E eles suportaram aquele tempo. E por que nós não podemos suportar, não é? Então, ainda em Filipenses, peraí que tem aqui,
Débora, aí é um assunto que eu vou tocar também. Aí foi atingido, estou lendo da Débora. Pastor, e quando o que você sofreu na infância te leva a te prender a uma mentalidade de que tem que comprar as coisas, e quando compro, eu compro mais barato, mais inferior, menor quantidade, como tratar? Aí Gente, entrou uma chamada. Então, aí é um sintoma de baixo autoestima, e então aí a gente vai tratar em outro... eu fiz um feed de notícias, lá no meu feed eu falei sobre baixa autoestima, a gente vai entrar nesse assunto. Vamos fazer o seguinte, vamos ficar metade da semana em ansiedade, a outra metade a gente fica em baixa autoestima. Aí eu venho com esse assunto, tá bom? Então vamos terminar de ler Filipenses 4. Olha, então, alegre-se no Senhor. Então a ordem aqui 2 vezes é para você se alegrar. Então, se alegrar é olhar o que eu tenho agora, neste momento de crise, o que eu tenho para que a ansiedade não tome conta dos meus pensamentos. Eu tenho coisa para me alegrar? Sim, eu tenho. Gente, tá entrando, eu devia ter colocado no modo avião, né? Não coloquei, agora se eu for fazer isso, vou parar a live. Então, a esperança. Então, por que eu posso me ver feliz? Por que eu... Ai, gente, eu vou ter que parar o vídeo para poder pôr no modo avião. Se tocar mais uma vez, eu paro o vídeo para colocar no modo avião, tá bom? Então, por que eu... Então, alegre-se. Eu tenho que olhar para mim, tá bom, a crise tá aí, mas eu tenho que me alegrar porque eu tenho uma mente para pensar, eu tenho um Deus do impossível, eu tenho saúde para lutar, enfim, você tem que ver coisas que podem te alegrar. Contempla o belo, como eu tenho ensinado a vocês, e aqui está escrito ainda, alegre-se no Senhor, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Querido, e perto está o Senhor, versículo 5. Sejam amáveis e que essa amabilidade seja conhecida por todos, porque perto está o Senhor. Gente, quem é ansioso não trata ninguém bem, porque nem ele se aguenta. O ansioso nem ele se aguenta. Ele é irritado o tempo todo, ele é angustiado, ele é perturbado. Então isso afeta os teus relacionamentos. Eu falei isso ontem. Afeta os teus relacionamentos familiares, afeta os teus relacionamentos na igreja, afeta os teus relacionamentos. Você está sempre com uma pedrada na mão, você está sempre pronto a brigar, você está sempre achando que você é um injustiçado, enfim. Quer ver? É um Saul na vida. E Saul era ansioso. Saul, ele queria as coisas para ontem, então ele não conseguia ver nada a médio e longo prazo. Então Saul, ele não tratava bem nem o filho, nem a filha, ele não tratava bem a sua esposa, não tratava bem o seu amigo Davi, não tratou bem nem Samuel. Olha a ansiedade de Saul. Samuel disse que ia chegar, e para ele não sacrificar enquanto ele não chegasse. Bastou Samuel na cabeça dele, né? Porque Samuel não deu, eu chego às 5. Ele disse, eu chego até tal dia. Mas na cabeça de Saul, ansioso, ele ouve até o que ele não ouviu. Então, ele tira conclusões precipitadas, porque os pensamentos são tão acelerados do ansioso que ele tira conclusões precipitadas, ele toma atitudes precipitadas. Então, Saul, ele pensou precipitadamente que Samuel não viria mais. E porque ele pensou precipitadamente, ele agiu de forma precipitada. Então ele falou, eu vou sacrificar. O que aconteceu? Ele perdeu a amizade com o profeta, ele perdeu o favor de Deus, tudo por causa da sua ansiedade. E a amabilidade estava longe de Saul. E aqui no versículo 6 entramos no nosso assunto. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ações de graças, apresente seus pedidos a Deus. Bom, ansiosos, quem é ansioso, levanta a mão aí, me diz aí quem é ansioso. Ansiosos dessa live, uma ferramenta, nós vimos uma ferramenta que é gerenciar pensamentos. Vimos outra ferramenta que Deus nos dá, é buscar em sua mente motivos que você tem para se alegrar. Agora Deus te dá a terceira ferramenta,
oração e súplica. Será que eu posso mostrar para você na Bíblia uma pessoa que tinha todos os motivos para ficar ansiosa e que usou a oração como ferramenta contra essa ansiedade? Vou mostrar para você. Alguém escreva aí para mim, 2 Crônicas 20, já deixei aqui com uma caneta para ser mais rápida. 2 Crônicas 20, é o rei Josafá. Qual era o problema do rei Josafá? 2 Crônicas 20, no versículo 1, a parte B do versículo 1, não, o versículo 2. Então vieram alguns a Josafá, olha a notícia que trouxeram para Josafá, não foi coronavírus, mas foi algo quase da magnitude. Uma grande multidão, olha a notícia, uma grande multidão de inimigos já chegou e já entrou na terra, Judá já entrou. Gente, a notícia não foi assim, o inimigo está perto. Não, o inimigo já entrou, né? É como o que nós vivemos, o vírus já chegou. Então, 2 Crônicas 20, versículo 2. Uma grande multidão está vindo contra Josafá, contra Judá, do outro lado do Mar Morto, da Síria. E eles já estão em Hazazon Tamar, que é En-Gedi. Sabe onde é En-Gedi? Quando vocês forem comigo para Israel, En-Gedi já é ali no Mar Morto, gente. Já é perto ali, já é oásis no deserto da Judéia. Está dentro. Ele está falando, olha, uma grande multidão de inimigos já está dentro de Israel. Josafá podia ficar ansioso? Ficou. Josafá podia ficar com medo e perturbado? Ficou. Mas ele não deixou que essa ansiedade, esse medo, essa perturbação tomasse conta e crescesse dentro do seu coração. Então aqui está escrito que ele teve medo. Olha aqui no versículo 3. Então Josafá teve medo, ansiedade. Ele teve medo e claro que ficou ansioso. E decidiu buscar o Senhor. Tá vendo? É a ferramenta que nós acabamos de ver em Filipenses. Ele buscou o Senhor com jejum nacional e ele começou a orar. Agora leia comigo no versículo 6 a oração de Josafá. Ó Senhor Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus? Olha o que ele trouxe à mente dele. Você tem que forçar a raciocinar. Então ele estava forçando a mente dele a raciocinar. Na oração ele estava fazendo isso. Ele estava falando, Deus, o Senhor domina todas as coisas. Se você ler a oração, ela é linda e ela é longa. E se eu for ler a oração toda, eu vou ressaltar só duas frases aqui. Aqui ele diz no versículo, aqui no versículo 6. Ó Senhor de nossos pais, não és tu que domina sobre todos os reinos? Não, na tua mão está força e poder, e não há quem te possa resistir. No versículo 9 ele diz, o Senhor nos ensinou que em momento de aperto, de sufoco, nós deveríamos orar e que o Senhor atenderia. Por isso, conclusão da oração no versículo 12, em mim não há força, Senhor, para resistir a essa grande multidão que vem contra nós, mas não sabemos o que fazer. Olha só, quando você não sabe o que fazer, você fica ansioso. Ele está falando, eu não sei o que fazer, mas eu combato a minha ansiedade olhando para ti. É isso que ele estava falando. Mas os meus olhos estão postos em ti. Minha proposta é que você leia essa oração com calma. Eu li a jato. Você tem que ler 2 Crônicas 20. Leia a oração de Josafá. Então vamos ressaltar os pontos para a gente sair da ansiedade. Um grande problema, um problema real. Não é ele não estava ansioso. Às vezes a ansiedade às vezes é de problemas que nunca vai acontecer, né? Então, se eu ficar pobre um dia, e isso é uma coisa remota, tem medo de pobreza porque já foi muito pobre, então você tem, se eu ficar pobre de novo um dia, isso é uma coisa que você é uma preocupação antecipatória. E não, o dele era um problema real, o inimigo já estava dentro de Israel e não era pouco inimigo, era uma multidão de inimigos. Aí ele falou, ele mesmo se autoexaminou e disse, eu estou com medo e estou ansioso, o que é que eu vou fazer? Eu vou orar. Na oração, o que ele ressaltou? Deus, o Senhor tem domínio sobre todas as coisas, é o que você tem que falar. O Senhor tem domínio sobre vírus, sobre bactéria, sobre céu, terra, mar. Então, o Senhor tem domínio sobre todas as coisas. A minha confiança está no Senhor. E aí, ele ainda falou, o Senhor tem domínio sobre todas as coisas. Tem outra coisa, o Senhor disse que quando a gente passasse por um grande problema, que a gente orasse e que o Senhor iria nos ouvir. Então, eu estou aqui fazendo isso. E tem mais, Senhor, eu não sei o que fazer, mas eu só sei uma coisa, que
porque o Senhor tem poder e eu coloco os meus olhos em ti. Então, a oração, você vai falar assim, mas quando eu acabar essa oração, pastora, eu vou voltar a ficar ansioso. Tá bom, mas eu faço uma proposta para você, porque quando você quer sair de um quadro, amanhã eu vou falar sobre luta e fuga, quando você quer sair de um quadro de qualquer situação, você vai investir o que a pessoa disser. Por exemplo, um fumante, né? Minha irmã, ela era fumante, e eu já disse para vocês que eu sou de uma família que eu não nasci em lar evangélico. Quando minha irmã se converteu, ela queria parar de fumar, e não foi por milagre, foi por estratégia, foi por força de vontade. Tem pessoas que por milagre deixam de fumar. Minha irmã queria deixar de fumar, então tudo que falasse para ela, olha, bala de hortelã, nossa, ela chupou acho que sacos de bala de hortelã no processo de deixar de fumar. Põe um adesivo, aí ela colocou, tem um chiclete X que você, quando tiver vontade de fumar, você põe na boca. Tudo minha irmã fazia. Então, quando você está dentro de um processo que você quer sair dessa escravidão, porque ela pensou assim, eu estou prejudicando minha saúde, eu estou num vício, isso não é agradável a Deus, então colocou o dinheiro que eu estou gastando nisso, ela colocou tudo na balança, eu quero ficar livre disso. Então ela teve que investir disciplina, força de vontade para sair desse ciclo. Saiu, tudo bem. O meu outro irmão, que também era fumante, saiu porque infartou, aí ele teve que sair também, mas também foi necessário um investimento de estratégia. A ansiedade é a mesma coisa, você quer sair, isso faz mal para o teu corpo. Quando você está ansioso, você prejudica o teu corpo, você vai ter dor de cabeça, dor muscular, você vai ter problema gastrointestinal, você vai ter insônia. São problemas ocasionados no físico. Então você fala, eu quero sair desse quadro de ansiedade. Esse quadro de ansiedade me prejudica emocionalmente, porque eu fico uma pessoa insuportável, eu fico uma pessoa irritada, triste, uma pessoa perturbada e que perturba os outros. Então eu quero sair desse quadro. Se você quer sair desse quadro, você vai fazer o que Josafá fez. Você vai investir naquilo que precisa ser feito. Aqui nós vimos hoje, gerencia os pensamentos. Você vai se forçar a ver motivos para você se alegrar. Quando você se forçar a ver esses motivos para se alegrar, você vai desacelerar um pouquinho, porque o teu coração, quando você se esforça para se alegrar, o teu coração é um coração grato. Então você entra em outra rotação, tá? Você vai entrar em outra rotação. E o que você tem que fazer é justamente fazer o que Josafá fez. Peraí, eu tenho razão para ter medo? Eu tenho razão para estar ansioso? Sim, mas eu tenho um Deus que cuida de mim. Então você vai lançar a tua ansiedade sobre Deus, tá bom? Então esse é um processo que vai te custar, mas você tem que enumerar. Eu vou fazer passo número 1, passo número 2, passo número 3. Eu vou me comprometer a gerenciar meus pensamentos, eu me comprometo a ver a raiz desse meu comportamento, se ele já é crônico, eu vou me forçar a me alegrar, eu vou me forçar a orar no momento de extrema angústia. Então é isso que você vai ter que fazer o passo a passo. Mas não acabou Filipenses, né? E Filipenses ainda... deixa eu ver que horas são, hein? E aí, já é 10 para... Eu só vou terminar de ler Filipenses, só dá tempo disso. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E aí sim, o resultado de você ter feito isso é que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Olha que lindo! A paz vai guardar, olha só, o resultado de você lutar contra a ansiedade. A Bíblia, antes que a ciência estudasse gestão emocional, antes que a ciência descobrisse qualquer coisa em psicologia, em psiquiatria, saúde mental, olha só, aqui deu passo a passo para você ter paz.
Olha só, na mente, gerenciar pensamentos, aonde mais que fala, e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o quê? Emoções e mente. É o que a ciência fala. Nós precisamos proteger as nossas emoções, gerenciar os nossos pensamentos. Então vai guardar as suas emoções e a sua mente em Cristo Jesus.